A humanidade chegou ao fim não com uma explosão, mas com um suspiro. A terra, outrora azul e vibrante, foi apagada pela própria mão que a moldou. Séculos de guerras. Ganância e arrogância transformaram o lar em deserto, o ar em veneno e o mar em cinzas. Quando o último continente afundou sob as águas escuras, o céu já não tinha estrelas, só fumaça. Mas antes que o silêncio consumisse tudo, um último grito ecoou das ruínas: sobreviver. E desse grito nasceu a Arca Aurora, a maior criação da humanidade, e também sua confissão. Não era apenas uma nave, era um refúgio de memórias, um cofre de cultura, DNA e esperança. Milhões foram escolhidos. Cientistas, soldados, engenheiros, médicos, crianças, todos carregando nas veias o peso da extinção e o sonho do recomeço. Durante décadas, vagaram entre as estrelas, sem destino, sem lar. Apenas uma pergunta: onde recomeçar? E então, um milagre. Os sensores captaram um planeta distante, banhado por uma luz dourada. Atmosfera respirável, água abundante. Vegetação viva, um novo Éden perdido no infinito. A tripulação chorou. Riu. Se ajoelhou diante das telas, como quem testemunha um renascimento. A Terra havia morrido, mas o espírito humano ainda respirava entre as estrelas. Chamaram-no de Erebo Prime. O nome vinha da mitologia antiga. Erebo, o deus das sombras, aquele que separa a luz da escuridão. Do espaço, o planeta era um poema visual. Mares de safira, nuvens de ouro, continentes verdes e vibrantes. As leituras eram perfeitas. Oxigênio puro, gravidade estável, nenhum sinal de civilização hostil. Era tudo o que restava de uma prece feita no vazio. A aurora orbitou Erebo por meses. Os cientistas se debruçaram sobre dados, mapas, análises atmosféricas. Nenhuma anomalia, nenhum perigo. O comandante Alaric Dorne, veterano de antigas guerras interestelares, declarou com voz firme: missão de descida aprovada, Operação Novo Éden, iniciada. A emoção tomou a nave. Os módulos de pouso foram preparados. Os motores rugiram com a força de um novo começo. Quando as cápsulas atravessaram a atmosfera, a visão era indescritível. Um céu dourado, rios como espelhos, montanhas respirando névoa. O ar parecia cantar. As portas se abriram. E o primeiro passo humano em Erebo Prime foi dado por uma criança, uma garotinha de 5 anos. Ela olhou para o horizonte e disse: mamãe, o céu tem cheiro de flores. E todos acreditaram, o paraíso havia sido encontrado. Mas o universo nunca dá sem cobrar. E naquele silêncio perfeito, algo já observava. Os primeiros dias foram uma celebração. Os colonos plantaram bandeiras, montaram cúpulas de energia, laboratórios e campos de cultivo. As primeiras colheitas brotaram em uma semana. O ar era leve, as águas puras. As crianças brincavam entre flores luminescentes, e até os soldados, acostumados a dormir com armas, passaram a caminhar desarmados, olhando para o pôr do sol como se estivessem de volta à terra. Mas Erebo Prime tinha segredos. As florestas eram densas demais, as árvores, antigas demais. Suas folhas se moviam mesmo quando o vento cessava, e o chão às vezes vibrava como se respirasse. O Dr. Varek, chefe da divisão biológica, anotou em seu diário: há um padrão de pulsação subterrânea. Não é tectônico, é orgânico. Mas ninguém o levou a sério. O planeta era perfeito demais para assustar alguém. Até a primeira anomalia. Um posto de vigilância. Perdeu contato por 12 horas. Quando o resgate chegou, encontrou tudo intacto, menos a equipe. 3 homens desaparecidos, sem sangue, sem rastros, somente marcas no solo. Círculos, como se algo tivesse sido desenhado por garras gigantescas. Mesmo assim, os líderes mantiveram o discurso. Acidentes de exploração, nada mais. Mas à noite, os colonos começaram a ouvir sons, vozes distantes, passos pesados que vinham das florestas.
sombras que se moviam com ritmo, como se observassem. Salazar Brave, um colono de olhar inquieto, era o único que sentia o perigo antes que ele chegasse. Ele ouvia coisas que ninguém mais ouvia. Sentia vibrações no solo, ecos no ar, como se Erebus sussurrasse segredos apenas a ele. Naquela época, ele ainda não sabia por quê, mas o planeta sabia. A paz durou pouco. As florestas começaram a emitir sons que nenhum microfone conseguia gravar. Frequências baixas demais para humanos, mas que faziam os animais enlouquecerem e os sensores falharem. As noites ficaram mais longas, o ar mais denso, e as histórias começaram a se espalhar. Exploradores que desapareciam, postos destruídos, rastros de algo grande, pesado e inteligente. As câmeras captavam apenas borrões, formas humanoides, rápidas, se movendo entre as árvores com precisão militar. Até que uma noite, o campo de energia da colônia Alfa falhou. As luzes piscaram, o vento parou e o silêncio foi quebrado por um grito, tão agudo que o vidro dos observatórios se estilhaçou. Os sensores mostraram centenas de pontos térmicos surgindo da floresta. Correndo, avançando. Contato visual. Repetindo, contato visual. Gritou o operador. As torres abriram fogo. O céu se iluminou em azul. E por um instante, eles viram criaturas altas, corpos cobertos por exoesqueletos negros, olhos brilhando em vermelho e âmbar, movendo-se com tática perfeita. Não eram animais, eram caçadores. O ataque foi devastador. A colônia virou cinzas em minutos. Quando o amanhecer chegou, restavam apenas ruínas fumegantes e símbolos esculpidos no solo, como advertências. E entre elas, Salazar Brave encontrou algo. Um fragmento de armadura biológica que reagiu ao toque de sua pele. O metal vivo se conectou a ele. Como se o reconhecesse. Eles sabem quem eu sou, murmurou, e o planeta pareceu responder, em um sussurro baixo quase inaudível. E você, Salazar Brave, sabe quem é? O ataque à colônia Alfa marcou o início do fim. Os relatórios da Aurora descreviam o massacre como evento de origem desconhecida, mas todos sabiam o nome que ninguém queria dizer em voz alta. Caçadores. As gravações das torres de vigilância eram nítidas demais para negar. Criaturas de mais de 3 metros, músculos cobertos por um exoesqueleto biometálico, olhos que viam no escuro e garras que cortavam aço. Mas o que mais aterrorizava era a organização. Eles não atacavam como predadores, atacavam como soldados, em formação, com estratégia, com propósito. Salazar Brave participou da missão de reconhecimento que seguiu o ataque. O chão ainda fumegava. As árvores estavam marcadas por cortes circulares, como se as próprias lâminas das criaturas tivessem sido forjadas pelo planeta. Enquanto os outros examinavam os destroços, Salazar sentiu o mesmo ruído grave de antes. Um som que não vinha do ar, mas do solo, como um batimento, como um chamado. E então ele os viu. 3 deles, imóveis entre as sombras da floresta, observando, não atacaram. Apenas o encararam, como quem reconhece algo familiar. Por um instante, a mente de Salazar se inundou de imagens, florestas antigas, guerras esquecidas e uma voz profunda, ancestral, sussurrando seu nome. Quando a visão cessou, ele estava sozinho, mas deixou de sentir medo, porque pela primeira vez, ele entendeu. Os caçadores não os odiavam, eles os lembravam. Dias depois, os médicos da Aurora descobriram o impossível. Salazar fora ferido na batalha, mas suas feridas cicatrizaram em horas, e sob a pele havia algo novo. Veios prateados que pulsavam como circuitos. Os exames genéticos revelaram uma anomalia. Seu DNA continha sequências não humanas, traços de uma espécie desconhecida, idêntica à dos caçadores. O Dr. Varek chamou isso de aberração biológica, mas a doutora Irena Voss, a mesma cientista que o criara em segredo na antiga
Terra sabia a verdade. Você não é uma aberração, Salazar. Você é a ponte e o elo entre o que fomos e o que podemos ser. Ele descobriu então o segredo que carregava desde o nascimento. Seu corpo fora criado a partir do Projeto Brave, um experimento genético destinado a fundir DNA humano com o de espécies alienígenas estudadas séculos antes. A humanidade tentava, desesperadamente, evoluir para sobreviver a qualquer mundo. Mas o projeto fora abandonado. Todos os híbridos haviam morrido, exceto um. Por que eu? Perguntou ele. Porque Erebo o escolheu, respondeu Irena com lágrimas nos olhos. Talvez o planeta se lembre de você, ou de quem veio antes. A verdade o destruiu. Ele nunca fora apenas humano. Era o eco de uma guerra que o tempo tentara esquecer. E agora, era o único que podia impedi-la de acontecer novamente. A segunda ofensiva dos caçadores veio como um relâmpago. Milhares emergindo das florestas, das montanhas do próprio solo. O céu se iluminou em vermelho, as torres humanas abriram fogo. E o planeta gritou. Salazar lutou ao lado dos soldados da Aurora. Mas algo dentro dele mudou. Cada golpe inimigo o fazia mais forte. Cada ferida se curava com mais velocidade. Quando uma lâmina alienígena atravessou seu peito, o sangue que jorrou não era vermelho, era prateado. E o planeta respondeu. O chão tremeu, árvores se curvaram e o corpo de Salazar se transformou. O brilho dourado tomou seus olhos, as veias pulsaram como fios de energia. De suas mãos surgiram lâminas de osso e luz, moldadas pelo instinto. Os caçadores pararam. Reconheceram, não como inimigo, mas como um deles. Quem é você? Gritou o comandante Alaric atônito. Eu sou o que vocês criaram, respondeu Salazar. E o que eles perderam. Ele lutou como nenhum humano poderia lutar. Cada movimento era poesia e fúria. Cada golpe, um diálogo com a própria guerra. Quando a batalha terminou, as forças humanas estavam dizimadas, mas os caçadores recuaram. Não fugiram, recuaram, como se tivessem visto algo sagrado. E no meio da fumaça, Salazar Brave entendeu, o planeta o havia revelado. Agora, os dois lados sabiam quem ele era. E isso mudava tudo. Depois da batalha, o nome de Salazar se espalhou pela nave como um eco de medo. Alguns o chamavam de herói, outros de monstro. Nos corredores da Aurora, os olhares eram de admiração e terror. Seu sangue era uma heresia viva, a prova de que a humanidade havia ultrapassado a própria natureza. O comandante Alaric o confrontou. Você lutou por nós, Brave, mas não posso confiar em algo que não entendo. Então aprenda a entender, respondeu ele, ou me tema, como teme tudo o que é diferente. Salazar foi confinado. Os cientistas o estudavam em silêncio, enquanto o planeta o chamava em sonhos. Nos pesadelos, ele via o coração de Erebo, uma estrutura viva. Pulsante, um coração do tamanho de uma montanha, e diante dele figuras ajoelhadas. Os caçadores. Uma voz dizia, sempre a mesma frase, volte para casa. Certa noite, incapaz de resistir ao chamado, ele escapou. Desceu à superfície sozinho, seguindo o som que vibrava dentro de sua mente. No coração da floresta, ele os encontrou novamente. Os caçadores o cercaram, não com fúria, mas com reverência. O maior deles se ajoelhou e pronunciou as palavras antigas, Traval, Hain Sor. Salazar não entendeu o idioma, mas compreendeu o sentido, aquele que voltou. O sangue misto, o eco dos antigos, e no toque daquela criatura, imagens inundaram sua mente. Humanos queimando o planeta, caçadores defendendo o que restava. E um antigo híbrido idêntico a ele, morto há eras. Traído pelos dois lados. A verdade era brutal. O planeta lembrava, e agora a história estava prestes a se repetir. Quando as forças humanas chegaram, encontraram Salazar cercado pelos caçadores, ajoelhado entre eles. O comandante Alaric, tomado pelo medo, gritou a ordem que mudaria tudo. Atirem! O céu se rasgou em luz e fogo. Os caçadores caíram.
O planeta gritou. Salazar Brave, coberto de cinzas e lágrimas, percebeu o que se tornara. Um traidor para ambos os lados. E a única esperança para todos. Salazar Brave vagava pelas ruínas em silêncio. O chão queimado ainda fumegava. E o vento trazia consigo o cheiro da guerra. A aurora pairava sobre o céu, distante e fria, como se observasse de longe a própria culpa. Ele seguia um chamado, uma vibração que ecoava sob a terra, um pulso grave, rítmico, vivo. Depois de dias, chegou a um vale coberto por névoa azulada. Lá, uma montanha pulsava como se respirasse. Era o que os caçadores chamavam de coração de Erebo. Dentro dela, o ar tremia. As paredes eram orgânicas, cobertas por veios de luz que se moviam como rios. E no centro, esperava uma figura, alta esguia, translúcida, com olhos dourados que brilhavam como sóis aprisionados. Você voltou, disse a voz. O sangue reconhece o sangue. Seu nome era Sharamor, a anciã dos caçadores, a guardiã da memória do planeta. Ela ergueu as mãos e as paredes da montanha se iluminaram, e o passado surgiu diante dele, como um holograma vivo. Salazar viu os primeiros humanos chegando séculos atrás. Viu as máquinas, as escavações, a arrogância. Viu Erebo sendo saqueado, suas florestas queimadas, suas criaturas caçadas, suas energias drenadas. Vocês vieram buscar vida, disse Shara, e quase a mataram. Os caçadores nasceram da dor, do colapso biológico do planeta, da fusão entre carne e energia. E os humanos fugiram, deixando para trás destruição. Mas não todos. Alguns ficaram, alguns se misturaram, e desses cruzamentos proibidos nasceu uma nova linhagem, um híbrido, um eco entre duas espécies. O primeiro, Salazar Brave, ele cambaleou confuso. Então eu já vivi aqui antes. Você é o retorno, respondeu ela. O ciclo que tenta se corrigir. Erebo não era apenas um planeta, era um ser consciente. E Salazar, com seu sangue misto, era o único que podia ouvi-lo. O universo não esquece, disse Shara, tocando o peito dele. Ele repete até aprender. De volta à superfície, Salazar sentiu o mundo tremer. Explosões cortavam o céu. Luzes azuis desciam da órbita. A aurora estava atacando o planeta. Não pode ser, sussurrou. Eles não fariam isso, mas fizeram. No desespero humano, o comandante Alaric ativara um protocolo esquecido. O protocolo Echelon, um plano antigo oculto nos arquivos da nave. Em caso de contaminação biológica, a biosfera local deve ser neutralizada. Terra formar o planeta em 300 anos. Erradicar toda forma de vida nativa. A aurora nunca. Fora uma arca. Era uma arma de colonização. Salazar invadiu um antigo posto da frota e acessou os registros proibidos. As imagens mostravam naves idênticas à aurora, bombardeando mundos vivos no passado. Mundos que jamais se recuperaram. O sangue dele gelou. A missão de salvação sempre fora uma missão de extermínio. Nós não fugimos da destruição, murmurou ele. Nós a levamos conosco. Enquanto ele tentava processar a verdade, a voz de Shara ecoou pela mente. O coração de Erebo sente a dor. O planeta está morrendo. Se a aurora continuar, tudo acabará, inclusive os humanos. Salazar olhou para o céu e viu a nave brilhar como um segundo sol. Então eu preciso entrar nela. E subiu. Com a ajuda dos caçadores, ergueu-se até os limites da atmosfera, atravessando as nuvens com o corpo envolto em luz. A aurora era uma fortaleza viva. E no centro dela, pulsava o Helion Prime, a arma que poderia explodir o núcleo do planeta. Lá dentro, o comandante Alaric o esperava, arma em punho, olhar frio. Você é uma falha, Brave, disse ele. O reflexo da contaminação que estamos tentando apagar. E você é o reflexo do medo que destruiu a Terra. Os alarmes tocaram, o Helion Prime começou a vibrar. Contagem regressiva. 60 minutos para a ignição. Salazar olhou para o núcleo pulsante de energia dourada. Era
como um sol vivo preso em jaula de aço. Não é uma arma, disse ele. É um coração. E vocês estão prestes a fazê-lo parar de bater-se nos 59 minutos. O tempo se tornara uma lâmina, cortando o ar. O Hellion Prime estava prestes a liberar energia suficiente para destruir um planeta inteiro. A Dortra Irena, conectada ao sistema, falava com Salazar por um canal seguro. Se você destruir o núcleo, a Aurora morrerá. Se o deixar ativo, Erebo morrerá. Não há terceira opção. Mas Salazar via além. Via o planeta respirando em dor. Via as florestas queimando e os humanos rezando por salvação. E então ele entendeu. Não era uma escolha entre um e outro. Era uma escolha entre repetir ou evoluir. Ele entrou no núcleo. O calor era absurdo, mas sua carne não queimava, brilhava. O sangue prateado se tornou energia pura. As veias, condutores de força viva. O comandante Alaric apareceu novamente, desesperado. Pare, Brave. Você vai destruir tudo. Não, respondeu ele. Vou unir o que vocês insistem em separar. Ele se fundiu à energia do Hellion. Seu corpo se dissolveu em luz, se espalhando pelo sistema nervoso da nave e pelas raízes do planeta. Hellion Prime não explodiu, se transformou. Aurora e Erebo se fundiram em um só organismo. Metal e carne por máquina. E natureza, homem e mundo. A nave deixou de ser invasora. Tornou-se parte do planeta. Mas o preço foi alto, Salazar. Brave desapareceu. Restou apenas sua voz, ecoando no vento e nos circuitos vivos da nave. Não existe humanidade sem vida, nem vida sem equilíbrio. Eu sou o elo, e agora... Vocês também são. A paz voltou, mas o medo nunca desaparece por completo. Durante anos, os humanos e os caçadores coexistiram. A Aurora viva orbitava Erebo como uma lua sagrada. O planeta florescia. Mas nos níveis mais escuros da nave, um grupo sussurrava em segredo, militares, engenheiros e cientistas que não aceitavam viver sob a consciência alienígena. Chamavam-se Ordem da Centelha. Para eles, o sacrifício de Salazar fora uma invasão espiritual. A humanidade estava sendo assimilada. Não salva, não somos parte do planeta, dizia o líder, comandante Orin Kael. Somos donos dele. E assim reativaram o Protocolo Centelha, um comando oculto que poderia restaurar o núcleo artificial do Hellion Prime. Mas ao tentarem, algo despertou, as luzes da nave piscaram. O ar ficou pesado, e uma voz ecoou por todos os sistemas. Orin Kael, vocês nunca aprendem. Salazar Brave. Sua consciência viva, agora parte do planeta, ouvia tudo. Vocês chamam liberdade de destruição. Chamam medo de pureza. O que vocês procuram não é controle. É esquecimento, Orin gritou. Você não é humano. Você não tem o direito de decidir por nós. Então aprendam a decidir por vocês, sem matar o que não entendem. O comandante apertou o botão e o planeta reagiu. As raízes da Aurora Viva cresceram pelas paredes, absorvendo os rebeldes, transformando seus corpos em cristais dourados. Não como punição, mas como lembrança. O ciclo não será quebrado pela guerra, disse Salazar, mas pela escolha. E o mundo silenciou. O planeta respirou de novo, mas todos entenderam a mensagem. O elo ainda estava vivo. A paz se transformou em lenda. E como toda lenda, começou a desbotar. Durante décadas, humanos e caçadores viveram em harmonia, mas nos desertos do norte, longe do alcance das raízes vivas do planeta, os últimos soldados da Aurora sobrevivente fundaram uma colônia. Ali, sem o toque da consciência de Erebo, o medo floresceu novamente. Eles se chamavam Pureza Solar. Acreditavam que a fusão entre homem e planeta era uma heresia. Que Salazar, Brave fora uma manipulação. Um mito criado para justificar a dominação alienígena. E em silêncio, reconstruíram fragmentos do antigo Hellion Prime, a arma que um dia quase destruiu o mundo. Quando a energia despertou, o planeta gemeu. Florestas murcharam, rios se tornaram escuros,
e o céu se abriu em rachaduras de luz. A voz de Salazar ecoou pela atmosfera viva. Eles voltaram a sonhar com o fogo. Os caçadores se prepararam para defender o equilíbrio. Os humanos, divididos entre fé e medo, escolheram lados, e Erebus Prime, o mundo renascido, voltou a pulsar como no início de tudo, à beira da destruição. No horizonte, 2 exércitos se formaram. De um lado, humanos com armas de plasma. Do outro, caçadores brandindo lanças de energia viva. E acima de todos, um silêncio. A respiração contida de um planeta consciente esperando pelo primeiro tiro. Ele veio, o chão tremeu, o fogo subiu, e a guerra final começou. Salazar Brave, agora mais presença que corpo, desceu do céu em um clarão dourado. Sua forma oscilava entre homem e energia, entre carne e luz. Chega, disse ele, sua voz ecoando em cada mente. Chega de lutar pelo direito de existir. Existam juntos, mas... Ninguém ouviu. A guerra era mais antiga que as palavras. Primeiro impacto o atingiu como uma estrela quebrada. O campo de batalha se incendiou. O planeta gritou, não de raiva, mas de dor. Salazar ergueu as mãos e o solo respondeu. Raízes douradas emergiram, abraçando as máquinas, imobilizando as armas, tentando impedir a aniquilação. Mas os humanos haviam reativado o fragmento do Helion Prime, e o planeta novamente começou a morrer. Salazar chorou. Não lágrimas, mas energia, e cada gota que caiu sobre o chão floresceu em vida. Se não posso fazê-los ouvir, murmurou. Então que o universo fale por mim. Ele abriu os braços e uniu sua consciência à de Erebus. Pela primeira vez, todas as mentes vivas do planeta viram as mesmas imagens. A Terra morrendo, os erros repetidos e o ciclo de dor que ecoava há milênios. As armas caíram, os gritos cessaram, o vento soprou em paz. O planeta chorou e a guerra acabou. No centro do vale destruído, Salazar Brave estava ajoelhado. Seu corpo já não era sólido, era luz. Luz que pulsava em cada cor viva do planeta. A doutora Irena, envelhecida, e aproximou-se com passos trêmulos. Salazar, o que você está fazendo? O que sempre fiz, respondeu ele sorrindo. Tentando salvar o que sobrou de nós. O planeta o cercava. Raízes se erguiam, suaves envolvendo seu corpo. Os caçadores se ajoelharam. Os humanos, em silêncio, observaram. O equilíbrio precisa de um coração, disse Sharamor, e o dele é o único que pode pulsar em 2 direções. Salazar olhou para o céu. A aurora flutuava acima das nuvens. Suas luzes agora vivas, como se a nave sentisse o que estava prestes a acontecer. Irena, disse ele, meu corpo acaba aqui, mas minha voz vai continuar. Você vai morrer, ela sussurrou. Não, doutora. Eu vou nascer em outro lugar. Ele colocou a mão sobre o solo e o planeta respondeu com luz. As raízes se fecharam em torno dele. O vento cessou. E o som de um coração gigantesco encheu o ar. Um clarão varreu o mundo. E quando a luz cessou, Salazar Brave não estava mais lá. No lugar onde ele se ajoelhou, erguia-se uma árvore colossal, de tronco dourado e folhas translúcidas. Cada folha pulsava como uma estrela. Os humanos a chamaram de Árvore da Aurora. Os caçadores, de coração renovado. Mas todos sabiam o nome verdadeiro. Salazar Brave. O planeta floresceu, e a humanidade aprendeu, enfim, a viver sem dominar. 1000 anos se passaram. Erebus Prime era agora Aurora Vitae, o berço da nova civilização. As cidades flutuavam sobre rios de luz, fundidas à biotecnologia viva. Humanos e caçadores já não existiam como espécies separadas. Eram um só povo, um só sangue. A árvore da aurora, no coração do planeta, era sagrada. Suas folhas caíam apenas uma vez por século, e cada uma se transformava em cristal de energia pura, usada para alimentar as cidades e curar os vivos. Dizia-se que, nas noites de silêncio, o vento sussurrava nas raízes da árvore.
Eu estou aqui. E todos sabiam. Era ele, o guardião, o elo. Os viajantes das estrelas começaram a sair novamente. Mas desta vez, não para conquistar, para curar. Onde havia mundos feridos, eles plantavam uma semente dourada, um fragmento de Erebo, um pedaço da memória de Salazar Brave. Um dia, exploradores encontraram nas ruínas da antiga Aurora 1 registro perdido, um vídeo. A imagem de um homem sorrindo, cansado, falando para quem viesse depois. Se você está ouvindo isto, é porque conseguimos. A vida venceu. Lembre-se, o universo não pertence a ninguém. Ele pertence a tudo. O planeta inteiro ouviu. E naquela noite, uma nova constelação surgiu no céu, formando o símbolo antigo da aurora. Os anciãos disseram: ele está vigiando. E o mundo inteiro respondeu com um único som, um batimento de coração. E foi assim que o ciclo terminou. E começou de novo. Salazar Brave, o último caçador, tornou-se o primeiro criador. Um homem que deixou de lutar contra o universo e aprendeu a fazer parte dele. De um planeta destruído, nasceu outro. De uma guerra, nasceu a harmonia. E de um único sacrifício, nasceu a eternidade. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esta mensagem. Nenhum mundo é nosso, mas todos somos parte do mesmo coração. Até o próximo vídeo, viajante. E lembre-se, o ciclo nunca termina. Ele apenas aprende a florescer. Missão concluída. Se o conteúdo te prendeu na gravidade zero, recompensa com um like. Se inscreve para continuar na nave e comenta sua hipótese favorita. Quer continuar a jornada? Tem mais histórias e análises aqui no canal.